Olá, meus amigos, boa noite. Com muita alegria, muita satisfação que nós retornamos a esse canal com o objetivo de nós falarmos um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus, né? Inicialmente, nós queremos fazer um agradecimento aos nossos irmãos do Centro Espírita Adelino Alves, que permite que esses nossos encontros aconteçam, com o objetivo então de fazermos reflexão a respeito dos ensinamentos do Mestre, né? Então hoje nós trazemos um tema que certamente, como nós sempre falamos, diz respeito a todos nós, né? O orgulho e a humildade. Esse é um tema que faz parte do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E ele nos é trazido pelo Espírito Lacordaire. Como é um tema, uma orientação muito longa, né? Nós vamos resumidamente falar de dois parágrafos, né? E queremos deixar a vocês que logo após a nossa explanação, que vocês possam ler na íntegra, né, essa orientação do Espírito Lacordaire, né, que nos traz aí orientações com relação ao nosso proceder, né? Então vamos lá. Lacordaire diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Muito bem. Então, após lermos aí resumidamente essa passagem, né, convidamos vocês novamente a ler na íntegra, né, esse texto, que é muito importante para todos nós, né? Então, bom, meus amigos, nós sabemos que nós vivemos num plano de expiação e prova, né? Esse plano, onde a gente diz que o mal predomina, né? Os nossos instintos menores, infelizmente, ainda precisam ser trabalhados por nós, né? Então, mas através dos nossos estágios reencarnatórios, né? Que são oportunidades concedidas, né, por Deus a todos nós, elas devem ser aproveitadas, né, sempre para a correção desses nossos rumos, né? São as oportunidades, são essas vivências que nós temos, elas são as oportunidades para nós corrigirmos os nossos rumos, né? Em outras existências, provavelmente, nós aproveitamos de forma inadequada essas experiências, escolhemos de forma equivocada as oportunidades que nos foram dadas e muitos erros por nós, né, foram cometidos. Hoje nós estamos aqui, né, nesta oportunidade ímpar, né? Para quê? Para corrigirmos essa nossa rota. Seja para corrigir as nossas imperfeições, como também é a grande oportunidade para nós aprimorarmos as nossas virtudes. Nós não temos só erros, nós também temos virtudes dentro de nós que precisam ser trabalhadas, né? Seria frustrante, talvez, nós chegarmos ao fim da nossa existência, dessa nossa vida, né, com o sentimento da não realização, né, desses nossos objetivos, né, daquilo a que nos propusemos do nosso regresso aqui para o plano material. Quando nós viemos de lá para cá, nós nos comprometemos em que sempre, todos nós, em acertar. Quando chegamos aqui, às vezes nós escolhemos os nossos rumos de forma equivocada, né? E aí que nós temos realmente que trabalhar com o intuito de nós melhorarmos, aproveitarmos essa existência para melhorarmos. Pior ainda, se essas realizações que a gente se compromete, elas se der, né, por comodismo nosso, né, até por omissão de nossa parte, né? Bom, que possamos então refletir sobre essas oportunidades que Deus nos dá, que Ele nos concede, né? E que elas realmente sejam aproveitadas
para que nós possamos nos aperfeiçoar. Sabemos que ainda somos seres imperfeitos, né? Mas nós estamos num grau de evolução onde nós temos consciência do certo e do errado, né? E é nesse sentido, quando abordamos então a questão do orgulho e a humildade, nós abordamos duas atitudes, né, nossas que se contrapõem, né? Uma que é o orgulho, que denota de nossa parte uma imperfeição moral, espiritual, e nos afasta de Deus. E a humildade, uma virtude que nos aproxima dos homens e também nos aproxima de Deus. Kardec, nesse sentido, ele traz também uma mensagem que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Então é a nossa consciência, né, que através das nossas escolhas, que nós então vamos decidir para nós o rumo que nós temos que tomar, né? E Emmanuel, o guia de Chico Xavier, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma única mensagem, né, Emmanuel? E a mensagem que ele traz é sobre o egoísmo, e ele diz o seguinte: o egoísmo, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, né? Então, olha a importância, né, que é dada a tanto ao egoísmo quanto ao orgulho. Então, nesse sentido, a gente quer trazer para vocês também uma passagem do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, sobre o tema que é intitulado O Egoísmo e o Orgulho, que nós vamos ler para vocês rapidamente aqui também, né? Que diz o seguinte: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de todos, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, gente, o texto aí de Kardec, ele tem uma grande importância, né, para o nosso entendimento do tema da noite, né? O orgulho, então, é a exaltação de nossa personalidade, o que é contrário à lei de igualdade, né? A caridade e todas as recomendações trazidas por Jesus, né? Jesus diz que todos nós somos espíritos de evolução e todos nós um precisamos do outro, né? E todos nós somos iguais. Então, como dissemos, nós habitamos num mundo aí de expiação e provas, onde os sentimentos e desejos menores, infelizmente, eles ainda prevalecem, né? E vivendo em um mundo material, o desejo pelo material nos envolve
cotidianamente nós vivemos no mundo material ainda, dadas as nossas imperfeições e o nosso próprio grau de evolução, né? E aí, se de repente a gente afirmar que não devemos obter nossos bens, a gente estaria até sendo incoerente, né, com uma necessidade natural do nosso próprio desenvolvimento. Nós vivemos no mundo material e precisamos do material para viver, né? Nós precisamos dele, mas o que nós temos que fazer é procurar um patamar razoável, né? Equilibrado, sendo que o primordial seria atender às nossas necessidades básicas, né? Não queremos aqui propor, né, qualquer impedimento, né, aos objetivos pessoais, né, de cada um que quer que seja. Nós não queremos fazer isso. Mas nós temos que considerar que quando há o excesso, isso pode gerar apego, ambição. E onde há o apego, a ambição, o amor pode não estar presente, né? E não havendo amor, abrimos então as nossas portas, né? Deixamos de como Jesus nos orientar, caminhar pela porta estreita, nós então entramos pela porta larga, e aí nós nos debatemos com o egoísmo, nós nos debatemos com o orgulho, que eles acabam nos distanciando do quê? Da humildade e da caridade. O orgulho, meus amigos, ele nos aproxima cada vez mais do ter e nos distancia cada vez mais do ser, né? É muito comum nesse plano em que nós vivemos, nos avaliarem pelo que temos, né? Pelos bens materiais, por cargos, né? Posições de destaque, quanto que nós temos na nossa conta bancária, né? E não pelo que nós somos, pelo que nós possamos produzir ao outro, o que nós podemos fazer para aqueles que estão conosco nessa mesma trajetória evolutiva, né? E Jesus, através dos seus ensinamentos, eu me recordo que ele nos sugere em uma passagem que nós acumulemos o quê? Os tesouros do céu, os quais nem a traça, nem a ferrugem consomem e nem os ladrões os roubam, né? E quais são esses tesouros? Seriam então esses bens materiais, casa, carro, joias, etc., cargos, né? Posição social? Não? Certamente que não é, né? Porque todos esses ficam, né, na matéria, né? São virtudes que ele nos orienta, que nós devemos acumular como nossos verdadeiros tesouros, né? Todo o bem que a gente realiza, né? Sentimentos que nos acompanharão pela eternidade. Os bens materiais, eles continuarão aqui na terra, as casas, os carros, etc. Todos eles continuarão aqui, não nos acompanharão, né? A gente, com relação a isso, a gente se recorda até da época dos faraós, né? Aos quais eles eram enterrados, né? E eles deixavam ali ao lado deles joias, inclusive comida, porque diziam eles que eles precisariam disso na vida espiritual, não é verdade? Aí encontraram-se os sarcófagos, tudo lá, as joias estavam lá, a comida toda deteriorada pelos séculos também estava lá. Nada disso foi para eles necessário na passagem para o plano espiritual. O que eles levaram com eles? Só levaram os seus sentimentos, não é verdade? Então, e o orgulho ele faz com que a gente acaba se achando, né, acima de tudo e acima de todos, sendo que o que lhe pertence é sempre o mais perfeito, sempre se sobrepondo aos demais, né? A doutrina espírita, ela nos convida incessantemente à nossa reforma íntima, né? Nos conscientizarmos de nossas falhas e procurarmos a correção necessária, aproveitando esse momento único que nós temos, o mais importante nesse instante, esta encarnação, para que possamos eliminar as nossas mazelas que prejudicam todo esse nosso progresso espiritual. Então, começamos por um exame da nossa própria consciência. Vamos aí lembrar de Santo Agostinho, né, que examinava a consciência todos os dias, para que ele então identificava aquilo que realmente
ele realizou de bem e o que de mal que ele realizou, que ele procuraria corrigir, né? Então, a gente precisa tirar, né, como o próprio Evangelho nos ensina, tirar a trave dos nossos olhos, né? Dos nossos olhos. Temos que extirpar o nosso orgulho, que ele encobre todas as nossas fraquezas, imperfeições, o que nos impede de sermos humildes, de sermos pessoas que vemos nos outros irmãos iguais a nós. A humildade, ela permite enxergar então esses nossos irmãos que estão numa jornada idêntica à nossa, com os mesmos problemas, com as mesmas adversidades, que estão lutando para o seu aperfeiçoamento, assim como nós. Então a humildade, assim como ela nos aproxima dos nossos irmãos, por consequência, como nós dissemos, ela vai estar nos aproximando de Deus. Ela abre os nossos olhos à realização do bem, do amor, da caridade. Sejamos pessoas que trabalham como servos de Jesus, simplificando o seu Evangelho, não simplesmente teoricamente ali o lendo, às vezes até se emocionando, não é verdade, pelas mensagens deixadas pelo Mestre, mas vamos procurar exemplificar, às vezes você não precisa subir no pedestal, dentro do seu lar, debaixo do seu teto, junto aos seus, realize aquilo que o Evangelho diz e seja exemplo aos outros, né? Sejamos exemplos dessas boas atitudes, não busquemos os reconhecimentos da matéria, e sim as glórias de Deus, que a tudo vê. Não adianta, aqui de repente nós podemos estar escondendo essas nossas deficiências aos olhos dos homens, né? Passamos aquele verniz, né? Somos pessoas boas, tá? Aos olhos, mas quando nós chegarmos do lado de lá, tudo isso se torna visível a todos, né? Então, o nosso verdadeiro eu realmente aparece e o sofrimento começa a surgir de uma forma muito grande dentro de nós, né? Porque a nossa consciência começa a nos cobrar a ausência desse trabalho todo que nós deveríamos realizar, né? Então, saibamos amar, saibamos desculpar, saibamos perdoar, sejamos cristãos. Aquele que é um verdadeiro humilde, verdadeiro cristão, ele é interessante. Ele não, às vezes ele nem sabe que ele é, né? Porque ele faz a coisa, as atitudes dele, elas são às vezes assim, criadas, realizadas por ele com uma naturalidade assim tão grande na sua vida que ele nem percebe. Quem acaba percebendo, né, são aqueles que ficam ao seu redor, né, que veem nele uma pessoa humilde, uma pessoa que faz o bem sem pensar a quem e sem pensar em ter nada em troca. Então, para a pessoa, para o humilde, não importa distinguir quem está, às vezes, na realização do seu trabalho, quem está ali contra ou a favor, né? Quem está ali, às vezes, denegrindo ou elogiando, né? Mas simplesmente o que ele faz? Ele se coloca atento ao chamado e ele age na direção sempre da realização do bem. Jesus aqui, quando ele esteve aqui trazendo o seu Evangelho, mas o grande trabalho dele é a de transformação dos homens. Ele trouxe um guia para que nós pudéssemos compreender e que nós pudéssemos realmente nos transformar em pessoas de bem, né? Esse Evangelho que vem a despertar dentro de cada um, né, um ser, né, que deve sempre procurar ser voltado, né, ao amor, à prática da caridade. Aí a pergunta que fica, é fácil? Não é fácil, gente. É extremamente difícil. Nós vivemos num mundo de expiação e prova, e a gente sabe que os instintos menores aqui prevalecem. E a gente tem que trabalhar no sentido de nós melhorarmos. E isso é extremamente difícil. Mas nós não devemos esmorecer. Nós temos que arregaçar as mangas. E sempre que houver a oportunidade, e oportunidades são muitas, nós temos que trabalhar na nossa transformação e procurar ajudar a transformação daqueles que estão também ao nosso lado.
né? Temos que buscar o nosso aproveitamento, é isso que nós temos que buscar. Kardec, ele traz um ensinamento, numa outra passagem do Evangelho, que diz o seguinte, prestem atenção, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Como que eu disse, né? Não é fácil, é difícil, mas nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Nós temos que trabalhar com o intuito de melhorar, porque nós estamos trabalhando para nós, né? Para nós mesmos, né? Nós somos os maiores beneficiários disso. Quando nós estamos realizando o bem, nós somos o maior beneficiário disso também, porque também nós recebemos, né, essa luz, né? Nós acumulamos dentro de nós essa luz que nos engrandece, né? Que nos aperfeiçoa e nos aproxima cada vez mais de Deus, né? E eu gostaria agora de encerrar, como sempre eu faço, esse nosso bate-papo, né, com uma mensagem de Emmanuel que se intitula O Perfume da Vida. Recorda que a humildade é o perfume eterno da vida. Jesus, o sol divino, brilhou na terra sem ofuscar a ninguém. Rei celeste, apagou-se nas palhas da estrebaria para não confundir os homens desvairados de orgulho, embora viesse acordá-los para a justiça. Anjo dos anjos, desce ao convívio das criaturas frágeis e delinquentes, sem destacar-lhes as chagas vivas, não obstante guardar entre elas o objetivo de iluminar-lhes o roteiro. Médico infalível, busca os doentes do mundo, sem denunciar-lhes as enfermidades e as culpas, embora conservando o propósito e restituir-lhes o equilíbrio e a segurança. Sábio dos sábios, estende-se com os ignorantes de todas as procedências, sem salientar-lhes a sombra, não obstante procurar-lhes a companhia para cralhear-lhes a senda. Poderoso condutor da imortalidade, aproxima-se dos velhos e dos fracos, das mulheres e das crianças, sem anotar-lhes as mazelas e as cicatrizes, embora lhes buscasse a presença para sublimar-lhes o coração. Mestre da luz, não condena os que vagueiam nas trevas, soberano da eternidade, não abandona os que se desesperam nos precipícios da morte. Lembrando-lhe a bondade infinita, empenhamos-nos no ensejo de auxiliar. Todavia, para auxiliar, é imprescindível não criticar e nem ferir. Na obra do Evangelho, somos chamados à maneira de lavradores para o serviço de amparo à semente da perfeição no campo imenso da vida. No entanto, para que o dever seja cumprido, nos consolide as tarefas, é necessário que a humildade, por perfume do céu, nos inspire todos os passos da terra, de vez que Jesus é o amor de braços abertos, convidando-nos a entender e servir, perdoar e ajudar, hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.